Sejam bem-vindos. Antes de começar, gostaria de saber a que horas e de onde está falando. Não esqueça de deixar um like, isso ajuda demais o canal. Eu estava trabalhando em bicos sazonais com uma equipe de conservação. Naquele verão fui mandado para a Floresta Nacional Ângelos, bem longe de onde os excursionistas de fim de semana e os fãs do Instagram se dão ao trabalho de ir. Era íngreme, seco e tranquilo. O tipo de silêncio que não retribui nada quando você fala. O sinal mais próximo de vida era um posto de gasolina decadente a quase 1 hora de carro por uma estrada de terra que costumava ser destruída toda vez que chovia. Nossa base era este antigo posto de monitoramento de incêndios. Basicamente um bunker de concreto agachado com uma torre de rádio meio destruída e uma fileira de beliches que cheiravam a poeira e madeira compensada. Sem sinal, sem internet, sem serviço, só nós e uma prateleira de ferramentas manuais velhas penduradas na porta. Tinha um gerador a diesel que fazia barulho a noite toda, como se estivesse tentando se soltar da terra. Éramos 3 pessoas designadas para esse rodízio. Cody, que era de Eureka e passava a maior parte do tempo enrolando cigarros que nunca acendia. Ben, que falava como se estivesse se candidatando a um podcast, mesmo quando ninguém respondia. E eu. Reed era nosso líder. Por volta dos 30 anos, magro, porém forte, com o queixo pontudo e olhos que pareciam estar sempre calculando a posição do sol, mesmo quando estava escuro. Ele não falava muito e, quando falava, era curto e final, como uma pontuação. Na segunda semana, o calor já estava nos vencendo. Meados de julho, seco como lixa. O termômetro do galpão continuou subindo até que, um dia, simplesmente apagou e nunca mais voltou. O pincel estava completamente seco. Até as moscas estavam cansadas demais para se mover. Continuamos avançando, mas Reed percebeu que estávamos perto do colapso. Naquela tarde, logo depois do almoço, ele olhou para nós 3 como se fôssemos carne deixada tempo demais no sol e disse: "Dane-se isso. Quer ver algo melhor do que suor e chaparral?" Cody acenou para ele sem abrir os olhos. Ben já estava meio dormindo em uma cama dobrável sobre o toldo. Levantei-me e peguei minha cantina. Reed pegou o UTV e me jogou uma garrafa reserva. Seguimos por uma trilha meio limpa que não era usada havia anos, provavelmente só transitável porque tínhamos passado por lá no começo da temporada. Depois de cerca de 20 minutos, ele parou e apontou para um cânion estreito entre 2 penhascos. Meia hora depois, chegamos a uma primavera fria. Ninguém nunca a encontra. Vamos! Começamos a descer. A sombra ajudou um pouco. Plátanos e velhos carvalhos serpenteavam acima, mas a trilha ainda era irregular e íngreme em alguns lugares. Reed se moveu como se já tivesse feito isso 1 dúzia de vezes, mal olhando para onde estava indo. Então, depois de uns 10 minutos, ele diminuiu o ritmo e parou. Não porque estivesse cansado, mas como se algo tivesse mudado. Eu também parei, mas ele não disse nada. Apenas olhei para a esquerda, além daquela pequena saliência rochosa, e perguntei quase casualmente: "Você vê aquilo?" Apertei os olhos. Através das árvores, havia um pedaço de azul. A princípio imaginei que fosse alguma lona de trilha, mas ela não ondulou. Não se moveu nem um pouco. As bordas estavam erradas, muito limpas, muito afiadas. Parecia sólido. Saímos da trilha para dar uma olhada. Era um container de transporte parado ali, azul brilhante, em tamanho real, limpo, sem amassados, sem etiquetas, sem pichações, sem marcas de pneus, apenas aninhado ali em uma clareira, como se
alguma criança gigante o tivesse deixado para trás depois de um jogo. A coisa estava imaculada, como se não tivesse sido tocada pelo clima ou pelo tempo. Não fazia sentido algum. Reed olhou para ele como se estivesse tentando rebobinar sua própria memória. Isso não estava aqui da última vez. E eu sabia que ele não estava chutando. Ele se lembrava de tudo. Certa vez ele apontou para uma nova toca de esquilo em uma trilha que não percorríamos há dias. Nós andamos lentamente em círculos ao redor dela. Foi quando ouviu o zumbido baixo. Atrás do container, escondido por alguns arbustos, havia um gerador a diesel. Um grande zumbindo constantemente, sem engasgar ou gaguejar, como se estivesse lutando. Estava funcionando há dias, talvez mais. E em cada canto superior do container, câmeras, sensores de movimento, do tipo que giram quando você se move. Eles faziam tic-tac e clique, nos seguindo enquanto andávamos. Foi quando eu senti isso. Não exatamente medo, mas como exposição. Como se tivéssemos entrado no meio de algo que não deveríamos ter visto. Eu disse a Reed, vamos embora agora mesmo. Isto não é nosso. Mas ele não estava ouvindo. Ele olhou para mim e balançou a cabeça. Não é de ninguém. Esta é uma terra federal. E então, de repente, ele voltou para o UTV e pegou um alicate de corte. Sem debate, sem hesitação. 3 apertos e tudo caiu no chão. Ar frio saiu no momento em que ele abriu a porta. Não apenas mais frio, como o ar-condicionado com controle climático. Isso nos atingiu como uma parede. Lá dentro, havia muitos racks de servidores, máquinas do chão ao teto e fileiras de luzes piscantes. O espaço era estreito, mas organizado. Tudo etiquetado, conectado, empilhado, limpo, sem poeira. Parecia acordado. Reed entrou em cena como se fosse qualquer outro galpão de manutenção. Sentei-me na mesa mais próxima e digitei no teclado. Os monitores ganharam vida. Dezenas de janelas já estavam abertas. Árvores de arquivos, registros de transferência, nomes de pastas. Eu não conseguia entender longas sequências de números e símbolos. Algum tipo de coleta de dados constantemente atualizada. Eu não entrei. Eu não queria. Meu corpo inteiro parecia errado. Mãos dormentes, dentes zumbindo, como se estivesse muito perto de uma cerca de alta voltagem. Fui até a sacola e abri uma das caixas de plástico cinza empilhadas contra a parede. Lá dentro havia pastas de papel, fotos, DVDs e capas transparentes, tudo perfeitamente organizado. E eu vi crianças. Alguns eram retratos escolares sorridentes. Alguns pareciam não saber que estavam sendo fotografados. Algumas foram retiradas de vídeos, movimentos desfocados, quadros capturados e notas manuscritas, idades, locais, nomes e, às vezes, apenas datas. Bati a tampa com força. Eu não parei. Eu não expliquei. Voltei para ler e disse sem rodeios: "Estamos indo agora." Ele olhou para cima, surpreso, e eu disse de novo, mais alto dessa vez: "Não são apenas dados, é algo ruim", ele afirmou, sem discussão. Entramos no UTV e dirigimos rápido. Bem mais rápido do que era inteligente para aquela trilha. De volta à estação, ligamos para o serviço florestal pelo rádio. Não lhes dei muita coisa. Apenas dissemos que descobrimos que equipamentos não autorizados podem ser perigosos. Eles nos disseram para ficarmos parados. 3 horas depois, 2 suburbanos negros apareceram na estrada de terra. 4 caras saíram. Ternos limpos, sem emblemas, sem nomes. Eles não nos pediram muita coisa, apenas nos disseram para levá-los lá. Mas quando voltamos, o container já estava queimando. A porta estava aberta e chamas saíam do chão. Nenhum som, exceto o estalo do plástico e dos fios subindo. Foi uma queimadura limpa, como se tivesse sido acesa de dentro para fora. Reed correu para pegar um extintor. Um dos agentes também o fez. Eu nem tentei.
Já era tarde demais. O calor que emanava era intenso, controlado, mas completo. Eles acabaram lançando, ou pelo menos o que sobrou. Naquela altura, o interior era escória derretida. Os agentes não disseram muita coisa. Coletaram amostras, escanearam com um dispositivo portátil, tomaram notas e nos disseram que tínhamos feito a coisa certa. Isso foi tudo. O serviço de Boris chamou isso de incidente de segurança. Fizemos declarações 2 vezes e depois ficamos em silêncio. Algumas semanas depois, perguntei a Reed se ele havia recebido alguma resposta. Eles limparam tudo, ele disse. Foi embora pela manhã. Fomos lá para conferir e era verdade. O recipiente, sem marcas de queimadura ou detritos. O chão parecia intocado, como se nada tivesse acontecido, como se alguém tivesse limpado a própria floresta. Verifiquei online durante meses, mas nada. Torne-se membro do canal e tenha acesso antecipado aos vídeos. Não se arrependerá. Era início de setembro, logo depois do fim de semana do Dia do Trabalho. A escola tinha acabado de começar e nossa filha já havia passado pela primeira semana do jardim de infância. Lembro-me de pensar que ela parecia menor naquela sala de aula grande, carregando sua mochila como se ela pesasse mais do que ela. Ela estava se segurando, mas eu podia dizer que a transição exigira muito dela. De todos nós, honestamente. Então sugeri que fôssemos acampar, só nós 3. Uma viagem curta, nada de especial. Pensei que isso ajudaria a relaxar depois da grande mudança e nos daria alguns dias de tranquilidade antes de voltarmos totalmente à rotina de trabalho, escola, deixar as crianças, almoçar e receber autorizações. Decidimos ficar 3 noites, tempo suficiente para nos desconectarmos e respirarmos fundo. Meu marido tinha se inscrito recentemente como voluntário no serviço florestal para trabalhos leves em trilhas, principalmente limpeza, e descobriram que eles fariam uma varredura de manutenção naquela mesma semana na Floresta Nacional de Angels. Ele saía com uma equipe todas as manhãs por algumas horas, nada muito extenuante. Isso deixou o resto do dia livre para que eu e nossa filha fizéssemos o que quiséssemos. Escolhemos um acampamento pequeno e escondido, sem todo o barulho habitual. Não havia conexões para trailers, nem abrigos para piquenique, nem água encanada, apenas uma torneira perto da entrada e banheiros no final de um caminho lateral. Eu gostei disso. Queria silêncio. Muito silêncio. Não só sem música depois das 10. Silêncio. Em algum lugar com pinheiros que bloqueassem um pouco o céu. Um lugar onde não ouviríamos outras pessoas rindo até tarde da noite. O tipo de lugar onde você pode ouvir seus próprios pensamentos, quer você queira ou não. Tínhamos apenas um carro entre nós. Todas as manhãs, todos nós acordávamos cedo, ainda enrolados em lã e meio dormindo, e íamos de carro até o centro de visitantes, onde meu marido se encontrava com a equipe e pegava uma carona. Depois, minha filha e eu voltávamos para o acampamento, fervíamos água para fazer mingau de aveia e passávamos a manhã lá sem pressa. Ela brincava com gravetos ou desenhava formas na poeira com os dedos, enquanto eu me endireitava. Virou uma rotina naqueles poucos dias. Simples, previsível, no bom sentido. Aquela terceira manhã começou exatamente da mesma forma. Lembro-me de que ela estava cantarolando algo baixinho no banco de trás. Algo desafinado. O tipo de som que as crianças fazem quando seus cérebros ainda estão acordando, mas elas se sentem seguras o suficiente para fazer bobagens. Paramos no posto do guarda florestal para encher nossos jarros e depois fizemos o conhecido caminho sinuoso de volta ao acampamento. Ela saiu do carro descalça e voltou direto para seu castelo, uma pequena estrutura que ela estava construindo com pedras lisas e pinhas perto da base de uma árvore. Ela levava aquilo a sério,
como se fosse seu trabalho ou algo assim. Eu disse para ela calçar os sapatos. Ela não fez isso. Comecei a fazer o que sempre fazia: limpar. O fogão do acampamento ainda tinha migalhas da noite anterior. Alguns garfos precisavam ser limpos. A mesa de piquenique estava suja. Imaginei que, se me prevenisse da bagunça, arrumar as coisas na manhã seguinte não seria um desastre. Comecei até a dobrar a sacola de roupas, tentando descobrir se poderíamos sair mais cedo do que o planejado. Então, entrei na barraca. Eu não estava procurando nada, só queria pegar um suéter e conferir se nossas coisas não tinham se movido muito durante a noite. Mas quando me inclinei sobre o saco de dormir da minha filha, notei que o zíper daquele lado da barraca estava aberto. Não completamente, apenas alguns centímetros, como se alguém tivesse aberto o zíper até a metade parado. Não parecia algo que uma criança faria. Parecia hesitante, preciso. Senti uma pequena pontada de irritação. A poeira entra por essas aberturas. Os insetos também. Minha filha é o tipo de criança que deixa as coisas abertas, então não pensei muito nisso no começo. Inclinei-me para fechá-la. E então notei algo estranho enfiado no bolso lateral de tela, ao lado da bolsa dela, dentro de um maço de cigarros. Era uma daquelas embalagens macias, amassadas e parcialmente amassadas, como se tivessem sido enfiadas ali dentro às pressas. Newports verdes e brancos. Fiquei congelado por um segundo, agachado ali na barraca segurando-a na mão. Nenhum de nós fuma esses. Meu marido e eu fazemos os nossos próprios, mais barato, menos lixo. Eu não vinha um bando de Newports desde que tinha 17 anos e estava fumando cigarros atrás do ginásio. Parecia fora do lugar, muito fora do lugar. Fiquei olhando por mais alguns segundos e então saí da barraca. Minhas mãos estavam mais frias do que há um minuto. Querida, chamei mantendo a voz leve. Você entrou na barraca esta manhã? Ela ergueu os olhos da pilha de pedras e piscou para a luz do sol. Não. Tem certeza? Ela assentiu. Vamos para a casa do papai. Sim, eu disse. Agora mesmo. Vá buscar seus sapatos. Eu não expliquei. Nem peguei a mochila. Acabei de fechar o zíper da barraca, tranquei o carro e nos coloquei para dentro. Ela não resistiu. Ainda estava naquele estado de espírito de uma criança de 5 anos, em que se sua mãe diz que é hora de ir, você simplesmente vai. Não contei a ela o que havia encontrado. Ainda não me permiti pensar totalmente sobre isso. Fomos direto para o centro de visitantes. Meu marido estava conversando perto do caminhão Ranger, segurando um copo de isopor com café. Acenei para ele e, quando ele viu meu rosto, entregou o copo e correu em direção ao carro. Encontrei algo, disse baixinho, na tenda. Ele não perguntou o quê. Não precisava. 10 minutos depois, estávamos de volta ao acampamento. Ele entrou devagar e estacionou mais longe da barraca do que o normal. Então ele estendeu a mão sobre o assento, abriu o porta-luvas e tirou a lanterna que normalmente usamos apenas em caminhadas noturnas. Vou ficar no carro, eu disse. Não foi minha intenção fazer essa pergunta. Ele assentiu uma vez e saiu. Ele abriu o zíper da barraca e entrou. Observei suas botas desaparecerem sob o nylon. O tempo passou de forma estranha depois disso. Fiquei ali sentado, segurando o volante com força, sem nem perceber o quanto apertava até que meus dedos começaram a doer. Eu observei a árvore. Cada galho, cada sombra. A tenda permanecia imóvel, como se nada a tivesse tocado. Quando ele voltou, foi direto para a janela do motorista. Há uma pegada de bota ao lado da bolsa dela, ele disse em voz baixa. Mais profunda que a minha. Pisquei para ele. Impressão nova, ele disse. Alguém estava parado ali. Foi quando meu cérebro simplesmente parou. Olhei para ele como se tivesse esquecido como a linguagem funciona. Ele não tentou explicar.
Apenas se virou e começou a andar lentamente em círculos ao redor do local, examinando as árvores com uma lanterna, mesmo sendo dia claro. Chamamos o guarda florestal. Ele chegou lá cerca de 40 minutos depois. Lama nos pneus, rádio chiando, tudo. Ele levou isso a sério, mas não fez um grande alarde. Fez-nos perguntas, olhou em volta, tomou notas num caderno espiral que parecia pequeno demais para o que estávamos lhe dizendo. Mostramos a ele a impressão, os cigarros, o zíper. Ele assentiu bastante. Ensacou o maço de cigarros e disse que faria algumas rondas para verificar se havia alguém com aquele tamanho de sapato. Mas não havia muitas pessoas naquela área naquela semana. Não é o suficiente para continuar. Nós não forçamos. Acabamos de sair. Naquela noite, ficamos na casa da minha irmã em Pasadena. Minha filha adormeceu instantaneamente no calção de ar ao meu lado. Eu não fiz. Toda vez que ela se virava, eu acordava sobressaltado, meus ouvidos atentos em busca de um som que eu não conseguia explicar. Na manhã seguinte, meu marido e seu irmão voltaram para desmontar o acampamento. Ele não me queria lá. Disse que ficava desconfortável ao pensar em mim voltando para aquela barraca. Eles escalaram a serra atrás da nossa vista. Era íngreme e coberta de mato, nenhuma trilha, apenas terra solta e arbustos densos. Mas lá de cima você conseguia ver tudo. A visão inteira. Todos os ângulos. Você sabia quem estava chegando, quem estava saindo, qual zíper estava aberto e por quanto tempo. Eles não encontraram nada. Nenhum equipamento, nenhuma pegada, nenhuma embalagem de comida ou bituca de cigarro. Nada. Mas alguém esteve lá. Alguém estava dentro da nossa barraca, ao lado do saco de dormir da nossa filha. Nós mudamos depois disso. Agora eu carrego as chaves do carro sempre. Substituímos nossa barraca por uma que tem travas internas e zíperes duplos. Não acampamos mais em locais remotos, a menos que saibamos que há outras pessoas por perto. Comprei luzes de movimento do tipo que funcionam com painéis solares e brilham a noite toda só por precaução. Nosso cachorro dorme mais perto agora. Coloquei um apito na mochila escolar da minha filha. Nunca lhe contamos a história completa. Ela ainda acha que saímos cedo porque o tempo estava mudando. Tenho 34 anos. Quando meu irmão me ligou para falar sobre limpar a casa do nosso tio na Floresta Nacional de Angels, pensei que não seria nada mais do que um fim de semana levantando caixas, discutindo sobre o que era considerado lixo e talvez, finalmente, ter uma conversa real que estávamos evitando há anos. A casa do tio Tom não era apenas remota. Ele foi enterrado na metade do Monte Gleason, depois de onde a estrada pavimentada termina, e a de cascalho finge ainda ser uma estrada. As árvores se aglomeram tanto em ambos os lados que parece que você está dirigindo em um túnel. Não há recepção, nem casas, nem postos de guarda florestal. Nada além de uma floresta sem fim e, ocasionalmente, um cervo que te encara como se você fosse o invasor. Tom morava lá desde os últimos anúncios, meio sobrevivencialista, meio que não gostava de pessoas. Mesmo quando era criança, lembro que minha família o chamava para parar. Fui lá uma vez quando tinha 12 anos. E mesmo assim, não conseguia identificar o que era. Não foi exatamente assustador, mas algo naquele silêncio ficou comigo. Não é pacífico, apenas artificial, como se tudo ao seu redor estivesse esperando. Depois que ele morreu, ninguém tocou no local por mais de 2 anos. Ele não deixou muita coisa, sem testamento, sem cônjuge sobrevivente, sem instruções reais, apenas a escritura da propriedade e uma cabana sendo lentamente engolida pela floresta. Meu irmão, Ben, acabou assumindo o comando e encontrou um comprador que estava convencido de que poderia transformar o local em um imóvel rústico para alugar. Tínhamos um fim de semana para entrar, salvar o que pudéssemos e jogar o resto fora. Chegamos lá na sexta-feira de manhã, tarde o suficiente para que o sol esquentasse o ar,
mas não o suficiente para tornar a viagem confortável. O último quilômetro foi especialmente difícil. Apenas pedras, buracos e aquela sensação estranha de que a montanha não estava nada feliz com a nossa volta. A cabana ainda estava de pé, mas parecia cansada. A era havia escalado 2 lados das paredes. O telhado cedeu sob o peso das folhas e galhos velhos, e o deck dos fundos estava quase todo desabado, onde a encosta havia sido levada pela água. Parecia menos um lar e mais um artefato esquecido. Ben tentou a porta da frente. A chave funcionou, mas a porta não queria se mover. Ele teve que se esforçar. Quando finalmente abriu, fez um longo som de gemido, como se algo estivesse expirando. Lá dentro, o lugar cheirava a madeira velha, isolamento úmido e restos de roedores. A poeira pairava no ar como se não tivesse sido mexida há anos. Abrimos as janelas. Não que isso tenha ajudado muito. Ben seguiu pelo corredor em direção aos cômodos dos fundos, enquanto eu comecei pela cozinha. Estava cheia de lixo, abridores de latas enferrujados, pêssegos em lata vencidos, potes cheios de coisas que eu não reconhecia e não queria reconhecer. Eu estava na metade da embalagem dos utensílios de cozinha quando percebi que já fazia algum tempo que não ouvia Ben. Nenhum passo, nenhum som de arrastamento, nada. Então ele gritou, não gritando, apenas bruscamente o suficiente para que eu percebesse que não era casual. Ei, você deveria vir dar uma olhada nisso. Ele estava no armário do quarto dos fundos, aquele que sempre ficava trancado quando éramos crianças. Ele puxou uma ponta do tapete velho e encontrou um painel de madeira compensada embaixo. Não combinava com o piso. Parecia mais novo, mais barato. Talvez algo que ele mesmo tivesse acrescentado. Ele já tinha aberto a porta quando cheguei lá. Embaixo havia uma escada íngreme, feita à mão, estreita o suficiente para que tivéssemos que descer de lado. Sem corrimão, sem luz, apenas degraus de madeira crua desaparecendo na escuridão. Não tem porão, eu disse mais para mim mesma do que para ele. Ele apenas assentiu. Exatamente. Então ele começou a descer como se não estivesse curioso, apenas certo. Eu hesitei. Cada passo rangia, e quanto mais fundo íamos, mais estranho o ar parecia, como se estivesse mais denso, mais difícil de respirar. Não de uma forma sufocante, mas mais como se o oxigênio não estivesse bom. Quando chegamos ao fundo, eu já sentia um aperto no estômago. O espaço lá embaixo não pertencia ali. Era muito grande e muito acabado. Paredes de concreto, sem isolamento, sem drywall, apenas concreto cinza e um leve cheiro de ferrugem. Na parede do fundo, prateleiras cheias de fitas VHS antigas empilhadas em grupos e etiquetadas com datas, às vezes 2 ou 3 por dia. Ao lado delas, havia uma longa mesa coberta de cadernos, todos do mesmo tipo, encadernados em espiral, capa mole, e, à direita, uma parede inteira de polaroides, cuidadosamente organizadas, perfeitamente alinhadas, centenas delas. Cada foto mostrava as mesmas 3 árvores, mesmo ângulo, mesmo enquadramento, sempre ligeiramente fora do centro em uma encosta e sempre com algo entre elas. Às vezes era claramente uma pessoa. Alguns usavam casacos ou chapéus, às vezes com o rosto obscurecido, outras vezes não. Uma foto tinha o que parecia ser um contorno humano, mas estava agachado demais, com os braços muito longos e os dedos quase tocando o chão. Outra tinha algo quase totalmente escondido pela sombra, apenas uma silhueta tênue onde não deveria haver ninguém. E algumas das vazias eram piores porque, depois de um tempo, você começava a notar sombras erradas ou um par de pernas que não tinham tronco. Ben estava folheando os cadernos como se já tivesse visto esse tipo de coisa antes.
São troncos, ele disse. Cada um se alinha com uma fita. Mesmo horário, das 14 às 15 horas. Todos os dias, mesmo local. Até onde isso vai? Perguntei. Ele não respondeu imediatamente. Continuei virando as páginas. O primeiro é de 1986, disse ele. A última é do ano passado. Eu congelei. Tom morreu em 2022. Ben olhou para a última página. Seu rosto mudou. Então quem filmou o último? Foi quando ouvimos o clique. Suave, familiar, mecânico. Uma filmadora, daquelas antigas de ombro, estava montada em um tripé no canto, apontada diretamente para a porta. A luz vermelha de gravação estava acesa. Nenhum de nós tocou nela. Nós olhamos para ela e depois um para o outro. Sem palavras, apenas pânico instantâneo. Ben correu primeiro. Eu o segui, mas quando cheguei ao último degrau, a porta bateu com força. Eu corri para cima dela com toda a força. Não há maçaneta do meu lado, nenhuma fechadura visível, apenas madeira fria e plana. Eu gritei, bati, nada. Meu telefone estava lá em cima. Então houve um som de arrastamento atrás das prateleiras. Eu não me mexi. Não deveria haver espaço ali atrás, apenas concreto. Mas algo mudou. Apertei meu ouvido. Nada a princípio. Depois um leve arrastar de pés, como se alguém estivesse roçando em um tecido ou deslizando a mão em uma pedra. Dei um passo para trás. Foi quando notei um pequeno buraco perfurado no concreto lá embaixo, grande o suficiente para ver alguma coisa se mover do outro lado. A luz vermelha da filmadora piscou novamente. Ainda gravando, sentei-me no canto mais distante da sala e não me mexi. Meu relógio parou de funcionar. Ou talvez eu tenha simplesmente perdido a noção. A luz da fenda de ventilação não mudou. Parecia que o tempo não estava passando. Então, passos acima de mim. Lento, deliberado, sem curvas. A porta rangeu ao abrir. Era uma mulher, provavelmente na faixa dos 40 anos, vestindo uma parca azul e botas cobertas de poeira vermelha. Ela parecia ter saído de uma história completamente diferente. Os olhos dela não estavam em mim. Ela estava olhando para o quarto, através de mim, como se aquilo fosse algo que ela tinha imaginado, mas não tinha acreditado até agora. Você também os viu, ela disse. Não perguntei o que ela quis dizer. Eu apenas corri. Continuei correndo até chegar na estrada de terra e encontrei um caminhão da guarda florestal e disse a ele que tinha me perdido na caminhada. Ele assentiu como se já tivesse ouvido isso antes e me levou até uma estação, onde chamei um amigo para vir me buscar. Tenho 19 anos. As pessoas sempre comentam o quão pequeno eu sou. 1,65 m em um dia bom. Talvez 50 quilos, se eu tivesse apenas comido e mantido a dieta. Não é maldoso. Geralmente são apenas os comentários de sempre. Parece que eu seria derrubado por uma brisa forte. Mas lá, no meio da Floresta Nacional Angeles, com apenas um carrinho e um estilete, essas palavras ficaram na minha cabeça mais do que o normal. Lá fora importava. Eu era voluntário em um programa de trilhas no interior. Trabalho de conservação. Basicamente, trabalho braçal, nada de glamour. Fiquei lá fora por cerca de 3 meses. Todos os outros ficaram com tarefas intensas, limpeza de mato, corte de linhas de fogo, transporte de objetos pesados. Acabei optando pelo saneamento de superfície. Essa é a maneira simpática deles de dizer que é preciso recolher o lixo. Eu carregava lixo de galpões quebrados, limpava entulhos de trilhas e arrastava carrinhos cheios de metal enferrujado, papelão encharcado e ferramentas que ninguém tocava havia anos.
Era um trabalho silencioso e solitário. Eles achavam que eu era rápido, exigia pouca manutenção e provavelmente não reclamava tanto. E eles estavam certos. O caminho que eu mais usava levava a um lugar que chamávamos de zona de desembarque. Uma clareira onde deixávamos o lixo separado para ser recolhido mais tarde. Ficava a cerca de 800 metros abaixo do acampamento base, logo depois de uma trilha longa e estreita que descia entre duas cristas e cortava arbustos densos e pinheiros. A trilha passava por um prédio, uma antiga estação florestal desativada e supostamente vazia. Você poderia passar direto por ele sem nem perceber, a menos que soubesse onde procurar. O telhado estava caído para um lado. A maior parte da frente estava escondida atrás de galhos retorcidos e vegetação rasteira seca. No começo, mal olhei para ele. Apenas mais um edifício esquecido, um entre dezenas na área. Mas depois de alguns dias passando por ali sozinho, algo começou a me incomodar. Nada óbvio, apenas essa tensão silenciosa e rastejante. O tipo que você só percebe quando seus pés começam a se mover mais rápido e você não consegue descobrir o porquê. Eu não estava exatamente assustado. Ainda não. Apenas ciente. Como se eu não fosse o único a ouvir meus passos naquela trilha. Então, uma tarde, tudo mudou. Olhei para o posto da guarda florestal sem realmente querer e o vi na janela saliente, atrás de um vidro grosso e desbotado. Havia um homem ali, alto demais para aquela sala. Seu pescoço estava ligeiramente inclinado para a frente, como se o teto o obrigasse a se curvar. Ele era magro, quase pontudo nas bordas. Cada parte dele parecia esticada na direção errada. Seu cabelo era um tufo desgrenhado de cinza, selvagem e emaranhado. Ele usava uma regata branca que provavelmente começou como roupa, mas que havia se desintegrado em manchas úmidas e fios soltos. Agarrou-se a ele como se fosse parte de sua pele. Ele não se encolheu quando o vi. Não se afastou. Apenas ficou completamente parado, olhando para mim pela janela. Nenhuma mudança na expressão, nenhuma surpresa, como se ele já soubesse que eu estaria ali. Dei um sorrisinho tenso por instinto. Não há nada de real por trás disso. Eu nem tinha certeza se ele conseguia ver através do brilho, mas ele não se moveu. Ele apenas recuou para as sombras do quarto, mantendo os olhos em mim até o último segundo possível. Então, seu rosto desapareceu na escuridão. Eu não denunciei. Não sei por quê. Talvez porque eu não conseguisse colocar em palavras sem parecer paranoico. O que eu deveria dizer? Tem um cara num prédio condenado e ele me olhou estranho? Até na minha cabeça parecia fraco. Então mudei a maneira como percorri aquela trilha. Apressei o passo e parei de olhar para a janela. Comecei a me cronometrar. Quão rápido eu conseguia ir do acampamento até a zona de desembarque e voltar sem me demorar em lugar nenhum perto da estação. Mas nada disso funcionou. A imagem dele ficou comigo. Como ele cabia dentro daquela casa como se não estivesse realmente parado nela, mas como se tivesse sido absorvido por ela, pressionado contra a madeira e o vidro. Não o vi novamente por cerca de uma semana. Nenhum rosto na janela, nenhum movimento. Comecei a me perguntar se ele tinha ido embora, ou se eu tinha, de alguma forma, feito mais do que deveria. Então, chegou terça-feira. Já estava mais quente que o normal pela manhã. Peguei um vestido azul marinho solto que guardei na minha bolsa para os dias de lavagem de roupas. Não esperava estar de serviço na carroça novamente. Quando meu supervisor me mostrou a lista de trilhas, eu apenas assenti. Eu nem discuti. Coloquei o estilete no bolso lateral, como sempre fazia. A trilha parecia diferente naquele dia. Sem vento, sem pássaros, apenas o calor pressionando minhas costas e o som das rodas atrás de mim.
O tipo de silêncio que torna todo o resto mais alto. Quando fiz a curva e a estação apareceu, parei sem querer. Desta vez ele estava do lado de fora, parado logo atrás da cerca de arame ao redor do que costumava ser o pátio de serviços utilitários da estação. Ele não se moveu, apenas observava. E com ele, 2 enormes corços de cana presos em gaiolas enferrujadas. Eu nunca os tinha visto antes. Não sei como não os vi. Talvez eles não estivessem lá. Ele caminhou até as gaiolas e as abriu, lenta e calmamente. Uma trava, depois a outra. Os cães dispararam para a frente. Eles bateram na cerca com tanta força que ela fez barulho como se fosse ceder. Eles não latiam como se estivessem defendendo alguma coisa. Parecia mais excitação, como se estivessem esperando alguém cometer um erro. Eu não esperei. Mantive os olhos baixos e empurrei o carrinho o mais rápido que pude. Minhas mãos tremiam na maçaneta. Não parei até chegar à zona de queda e despejar o primeiro carregamento de papelão. Mesmo assim, continuei verificando a trilha atrás de mim, ouvindo. Os cães ainda latiam, mas o homem havia sumido. O silêncio que se seguiu foi pior que os latidos, como se a própria floresta tivesse sugado todo o som do ar. Então ouvi algo. Galhos estalando sobre os pés, mais perto do que deveriam estar. Eu me virei. Ele estava caminhando em minha direção, vindo da encosta, a uns 3, talvez 3,5 metros de distância. A mesma postura curvada. Seu braço esquerdo balançava estranhamente para trás, como se não estivesse conectado corretamente. Sua mão direita estava enterrada no bolso do moletom. Ele se movia como alguém tentando acompanhar o ritmo de algo que só ele conseguia ouvir. Lento, preciso, ensaiado. Não me lembro de ter pegado o estilete. Só me lembro dos meus dedos em volta dele, das palmas das mãos escorregadias e do meu peito apertado demais para movimentar o ar. Então alguém gritou. "Esse é seu carro?" Voz normal, tom amigável, como se estivéssemos em um estacionamento, não em uma clareira no fim do nada. Virei-me tão rápido que quase caí. Um dos caras do acampamento, alto, meio desajeitado, sempre usava umas botas velhas que rangiam quando ele andava. Ele segurava um saco de lixo e subia a trilha como se estivesse atrasado para um lanche. "Sim", eu disse, mal conseguindo falar. Ele não diminuiu o ritmo, só caminhou até mim, passou a mão no meu ombro e se inclinou um pouquinho. "Venha comigo", ele sussurrou calmo e firme. Então ele pegou a alça do carrinho e começou a empurrá-lo de volta para cima. Eu segui. Não disse uma palavra. Não fiz perguntas. Fiquei olhando para trás até chegarmos à próxima curva. Foi quando eu o vi, o homem da estação correndo. Não andando de um lado para o outro, correndo de volta para o pátio de serviços úteis. Rápido, descoordenado, frenético. Ele enfiou algo na cintura. Metal. Poderia ter sido uma lâmina ou uma ferramenta. Não consegui perceber. Seus olhos seguiram o cara ao meu lado com um olhar puro e cru. Nem medo, nem pânico. Apenas ódio puro, animal, não filtrado. Chegamos a um trecho mais plano e paramos. "Eu o vi vindo em sua direção", disse o cara. Não gostei da maneira como ele se movia. Imaginei que, se eu mantivesse as coisas normais, talvez ele recuasse. Ele não estava tentando agir como um herói. Ele não se vangloriou, nem tentou fazer algo dramático. Ele apenas ficou ali parado, se certificando de que eu não teria que voltar sozinho. "Não chegue perto daquele lugar novamente", ele disse. "Se não tiver ninguém por perto, me agarre."
Eu assenti. Foi isso. Ele voltou para o acampamento como se nada tivesse acontecido. Fiquei ali por mais alguns minutos, segurando o carrinho, o estilete, o ar nos meus pulmões como se fossem a mesma coisa. Como se abrir mão de qualquer um deles significasse desmoronar. Depois disso, nunca mais caminhei sozinho por aquela trilha. Nunca mais toquei em outra tarefa que me levasse além do posto da guarda florestal. Muito obrigado por acompanhar esses relatos. Deixe seu like e comente o que achou e até mais.